Muitos deles preferem acordar cedo, sair correr 5 da manhã, ter uma alimentação super regrada e evitam balada ou ficar até de madrugada bebendo todas até vomitar. Pelo menos é isso que mostram as pesquisas mais recentes sobre a geração Z. Mas será que esse excesso de disciplina e de vida saudável não pode cobrar um preço alto no futuro? Talvez aquela rebeldia adolescente que todo mundo tem em algum momento da vida não deva aparecer na fase adulta? Ou será que esse é um bom caminho de uma vida saudável? Para discutir esse e outros assuntos, eu convidei uma psicóloga especialista em adolescência. Pode dar trela para Juliana Paim. Ju, seja bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui, porque esse tema da geração Z, da adolescência, me interessa pra caramba. Principalmente porque a gente tem a sensação de que a adolescência está sendo cada vez mais estendida, né? Antes ela ia até os 19 anos de idade e agora a adolescência vai até os 24. Então, para a gente começar, eu queria te perguntar, o que motiva a adolescência estar ficando cada vez mais longa? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A adolescência, ela não é igual em qualquer cultura, em qualquer época. Ela varia de acordo com a sociedade, com a cultura. Os ritos de passagem da infância para a vida adulta, eles são diferentes ao longo das culturas e ao longo das épocas. E essa fase que a gente está vivendo agora, realmente está tendo esse esticamento da adolescência. As famílias estão mais preocupadas com oferecer condições melhores para esse adolescente ter um desempenho melhor, entrar numa faculdade melhor e dar todo o suporte para ele até ele conseguir caminhar com as próprias pernas, porque antigamente a gente não tinha muito esse suporte, pelo menos nas famílias de classe média. Na minha época eu tive que fazer muita coisa sozinha para eu conseguir ter um futuro diferente daquele que seria possível ficando na minha cidade interior. Então eu tive que construir a minha escada sozinha, eu não tive pessoas para me ajudarem nisso. Tive um suporte aqui, outro ali da família, mas assim, se eu não tivesse corrido atrás, né, eu não estaria onde eu estou hoje. E hoje em dia parece que a gente quer dar mais condições para os filhos, a gente quer prover mais, a gente quer dar uma base mais fortalecida, a gente quer que eles estudem nas melhores escolas, a gente se sacrifica para dar uma educação melhor para o nosso filho, justamente pensando nisso. Agora, a questão da idade estar mais estendida, eu acho que um pouco é a responsabilidade das famílias também, de ter muita superproteção, de não deixar o filho assumir riscos, assumir responsabilidades, correr atrás dos próprios caminhos, construir pontes para chegar onde eles querem. Então, acho que é muito por aí. Então, você está dizendo que deixar de ser adolescente é sair de casa, é trabalhar, é cuidar das próprias contas, é isso que torna alguém adulto? Porque, assim, a gente vê também muitos jovens que saem de casa e têm as próprias contas para pagar, mas ainda vivem como adolescentes, né? O que diferencia esse jovem que vive como adolescente, mesmo tendo toda essa estrutura já de vida, do que a pessoa que realmente amadureceu na cabeça? Aí a gente tem dois aspectos para a gente observar. Tem a questão legal. Juridicamente, a pessoa deixa de ser adolescente e passa a ser adulta aos 18 anos. Só que essa limitação da lei, ela não acompanha o desenvolvimento cerebral. O nosso cérebro só adquire completamente a capacidade de tomar decisões, de analisar contextos, de analisar relações de causa e efeito, a prever consequências das coisas, por volta dos 24, 25 anos, que é quando a gente tem o pleno desenvolvimento da parte frontal do cérebro, que é o que a gente chama de funções executivas. São as funções cognitivas superiores. Isso só vai estar totalmente desenvolvido por volta dos 24 anos. Não tem uma delimitação clara de aos 18 anos passa a ser adulto, porque é uma grande ilusão que os adolescentes têm, né? Ah, quando eu fizer 18 anos, você não manda mais em mim. Quando eu fizer 18 anos, eu vou ser independente, vou poder fazer tudo que eu quero. E, economicamente, eles não têm essa condição. Eles não têm uma estrutura suficiente para serem totalmente adultos aos 18 anos. Muitos começam a trabalhar até antes, infelizmente, não podem se dedicar tanto aos estudos por causa da condição financeira da família, mas eles vão conseguir um emprego de, no máximo, um salário mínimo, que, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que não dá para pagar um aluguel, fazer um mercado, prover o mínimo que uma família precisa. Nem para a pessoa morar sozinha, um salário mínimo não dá. Então, a gente tem essa disparidade, né, entre o que a lei diz, que aos 18 você é adulto, e a vida real, porque com 18 anos e um salário mínimo, sem ter uma faculdade, sem ter um nível superior, fica muito difícil você manter o mesmo nível, o mesmo padrão
de vida que você tinha morando com seus pais. Com certeza. E é uma fase super difícil, porque a partir dos 18 anos, a gente coloca na nossa cabeça, somos adultos, mas ainda vivemos na casa dos nossos pais, na maioria das vezes, e dependemos deles. Eu acho que é aí que rola um racha muito grande com a família, não é? Você pode falar um pouco sobre essa... Por que o adolescente tem tantas questões com a família, com querer se isolar, sair de perto dos pais? Então, porque a criança, ela vive em função do pai e da mãe, daquelas figuras que cuidam, daquelas figuras de apego. A referência todinha é da família. Ele se identifica com aquela família, ele quer estar perto da família, ele fica triste quando a mãe demora para chegar do trabalho. Às vezes ele quer a atenção do pai o tempo todo, quando o pai está em casa. A criança vive em função ali da função do pai e da mãe. É natural isso. Vive em função daquele núcleozinho familiar. Quando vai chegando a puberdade, aquela família passa a deixar de ser o principal grupo de referência do adolescente. Ele quer buscar a identificação com os pares dele. Quem que são os pares? Outros adolescentes. Por isso que eles gostam de andar em bando. Eles querem se sentir pertencentes a um grupo. Eles querem sentir que eles fazem parte daquilo ali, que eles são acolhidos, que eles são aceitos, e eles vão descobrindo a identidade deles. Aí eles passam a andar com os meninos que são os mais nerds, ou eles passam a andar com aqueles que eles chamam, né, de emo, ou então passam a andar com a turminha que gosta de jogar futebol. Então eles vão se agrupando conforme os interesses. E é natural esse processo. Aquele filho que permanece grudado na família, mesmo já ali com 15, 18, 20, 30 anos, é que a gente acha que não é normal. Porque o natural é ele ir fazendo essa transição entre a total dependência do grupo familiar para a dependência dos grupos sociais. E nisso ele vai construindo a identidade dele, ele vai formando a personalidade dele. É natural esse movimento. Quando a pessoa não faz esse movimento, é que a gente fica preocupado. Então dá pra gente dizer que até é importante que o adolescente tenha um pouco essa revolta com a família, para que ele possa sair desse espaço debaixo da asa dos pais e buscar quem ele é de fato no mundo, né? Sim, a gente fala assim que uma adolescência que passou sem rebeldia, ela foi uma adolescência que talvez não tenha sido emocionalmente saudável. Porque é natural da criança que vai entrando na puberdade, é natural ela ficar mais questionadora, mais confrontativa. Ela quer que a opinião dela seja respeitada, quer que o gosto dela seja respeitado. Ela quer discutir as coisas dentro de casa. E quando era só criança, os pais viravam e falavam, isso não é assunto de criança, não fica quieto que não interessa o que você pensa. Só que quando vai ficando adolescente, a opinião dele é para ser ouvida. E eles, às vezes, não aceitam isso de não poderem dar opinião. Eu tenho adolescentes, assim, que às vezes vivem em famílias com posicionamentos políticos que os adolescentes discordam, é motivo de muito conflito dentro de casa, porque o adolescente está numa idade que ele quer questionar tudo, que ele quer testar as opiniões dele, ele quer testar os aprendizados que ele construiu ao longo da infância toda, e ele está numa família em que não se pode perguntar nada, não se pode argumentar, discutir e muito menos discordar. Então costuma dar muito conflito. Muitos adolescentes também, assim, eles não querem mais seguir a religião da família. Às vezes ele cresceu dentro de uma igreja, os pais levavam todo domingo para o culto, para a missa, e quando está adolescente, não quero mais ir para a igreja. E quanto mais os pais forçam isso, mais o adolescente toma birra da religião. Então, assim, é a idade de ser rebelde, vamos dizer. Quando isso não acontece, é que a gente fica desconfiado se está tudo bem mesmo. Então agora você pegou no meu principal ponto. Falando agora sobre a geração de hoje em dia, de adolescentes, que é a geração Z, né? Que são ali entre os nascidos entre 95 e 2010, se eu não me engano. Deixa eu olhar minha cola aqui, peraí. Geração Z, 97 a 2010. 97? Que legal. Tem uns que falam que é 95, mas eu realmente falo, mas, poxa, 95 é tão millennial, não faz muito sentido. 97 a 2010. Essa geração é uma geração que a gente consegue ver, e por algumas pesquisas acabam apontando, que tem mais interesse em levar uma vida saudável, uma vida regrada na alimentação, com muito exercício físico, acordando de manhã. Pelo menos os últimos estudos que eu li até mostram que eles estão bebendo 20% menos álcool do que bebiam os millennials, né? Então tem essa quebra um pouco aí. Eu queria entender, você concorda com essa visão? Você realmente enxerga isso? Eu acho que uma coisa que teve uma mudança assim, muito marcante foi a questão do cigarro, por exemplo. Antigamente era muito normal as pessoas fumarem, né? Até os pais da gente fumavam dentro de casa. Ninguém implicava com isso, ninguém achava ruim. Tinha comercial de cigarro com um cara lindo, maravilhoso, todo moreno, saudável, forte,
num cavalo, correndo pelas montanhas com cigarro na mão. Era normal isso. E hoje em dia, assim, entre os adolescentes, que pelo menos os que eu convivo, os que eu atendo, os que eu conheço, né, que são amigos dos meus filhos, isso não é uma coisa normal mais. Eles têm até uma certa ojeriza. E a questão do álcool também. A questão do álcool, eu acho, assim, pela experiência que eu tenho, que tem diminuído. Que os adolescentes de hoje não estão tão interessados mais. Eles estão mais interessados em ficar virando a noite no videogame do que ir pra balada e beber. Né? Pelo menos os que eu convivo. Eu acho esquisitíssimo isso. Parece que essa rebeldia, que também faz parte da rebeldia, ir pra balada, beber todas, ver até onde seu corpo vai. Essa rebeldia parece que ela tá sendo negada. O que isso pode trazer para a saúde mental dessa galera que tá vindo nesse ritmo? Eu acho que a gente tem os desafios e os problemas próprios da nossa época, né? Se o meu filho não gosta de ir pra balada e beber, eu não vou forçar, porque não é uma coisa boa para ele. Sim. Né? Ele tá em risco, ele vai conhecer pessoas que vão fazer ele beber coisas que eu não tenho controle. Ele vai ter acesso a drogas, ele vai ter acesso a situações ali que não seriam muito saudáveis para ele, porque como eu disse no começo, como os adolescentes gostam de pertencer ao grupo, eles podem correr o risco de fazer coisas erradas só para serem aceitos pelo grupo. Então aquele grupo que está ali na balada, bebendo, enchendo a cara, eles acabam influenciando aqueles outros que não gostam muito desse tipo de coisa. Então acho que a gente tem que aceitar o filho, assim, sem querer impor uma coisa pra ele, nem impor só o que a gente acha vai certo. Vai beber, vai pra balada, meu filho, vai beber. O meu filho, por exemplo, o meu ex-marido não bebe e eu também não bebo. Então ele não tem acesso a esse tipo de coisa. Ele não cresceu vendo os pais dele beberem. Sim. Na minha família, às vezes as pessoas até gostam de beber uma cerveja, mas assim, quando a gente tá lá, meu filho olha aquilo e ele acha a coisa mais absurda do mundo. Porque, mãe, como que eles estão bebendo aquilo? Então assim, tem que enxergar o adolescente como ele é e respeitar na individualidade. Agora, claro que se ele estiver passando do limite, se ele tiver... eles chamam de PT, não sei se você já ouviu falar essa expressão. Sim. Se estiver dando PT nas festas, que é perda total, muitas vezes seguidas, porque uma vez ou outra na vida, quem nunca, né, gente? Sim. Né? Eu também já tive isso. Mas se isso estiver acontecendo com frequência, eu acho que é um ponto para a gente observar e procurar estar mais junto desse filho, procurar observar melhor o comportamento dele, observar melhor os amigos, trazer esses amigos para dentro da nossa casa, para a gente conviver, para a gente observar que tipo de meninos com quem eles se relacionam no dia a dia. As meninas também, né? Para a gente ficar de olho ali e se aproximar o máximo possível, porque se a gente tenta chegar perto desse universo deles, a gente mostra interesse, é mais fácil conversar, é mais fácil orientar. Lá no meu consultório mesmo, sempre que um deles está começando a ter interesse de ir para uma festa, de experimentar álcool, eu passo uma lista deste tamanho de orientações para os adolescentes. Como, já que você quer experimentar, ok, né? É uma decisão sua, só que você tem que saber os riscos. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Aí eu dou uma série de orientações. Olha, você não pode sair de casa de estômago vazio. Porque as meninas, elas passam o dia todinho sem comer no dia da festa, para ficar com a barriga retinha e poder ir para a festa com a roupa que ela escolheu sem se sentir gorda. Então ela vai muitas vezes para a festa de estômago vazio. Chega lá com pouca quantidade de bebida, ela já tem uma reação desproporcional, porque chega lá, não come, não toma um suco, não toma água. Então é assim, a gente dá esse tipo de orientações. Não aceite bebida do copo de ninguém. Se você tiver que ir ao banheiro, ou você vira sua bebida, ou você joga fora, ou dá na mão da sua melhor amiga, que você confie 200%, porque sempre alguém pode colocar alguma coisa na sua bebida quando você não estiver vendo. Eu dou esse tipo de orientações. Se alguém passar mal, vocês têm que chamar o SAMU imediatamente, tem que dar os primeiros socorros. Não pode mentir para o médico do SAMU, até isso a gente tem que ensinar. Porque às vezes quando o médico chega, o médico pergunta, quanto que bebeu? Ah, não, foi só uma cerveja e ficou assim. E a adolescente está quase em coma alcoólico. Né? Então, eu oriento, eu explico tudo, eu mostro a reação que o álcool faz no organismo dela, as consequências sociais, não é só a consequência física, não é só o porre e nem a ressaca no dia seguinte. Às vezes tem a ressaca social, porque às vezes ela bebeu na frente da escola inteira numa festa, e ela fez coisas que aquele grupinho social da escola não vai acolher. Vão colocar rótulos na menina, vão dizer, olha, você ficou com 2, você ficou com 3, você deu em cima de alguém, você teve um comportamento inapropriado. E a menina ficou mais vulnerável a viver uma violência sexual, infelizmente. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o adolescente. Não é só a questão assim, não beba para você não virar alcoólatra. É porque tem tanta coisa envolvida em volta disso que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, mais
apurado para ajudar. Proteger totalmente é impossível, a gente não tem como conseguir garantir que o adolescente não vai fazer nada do que a gente falou para não fazer. E parece que essa geração tem mais consciência disso. Tem mais consciência dos riscos do álcool, dos riscos do cigarro, dos riscos das drogas. E isso a gente pode dizer que sim. Sim. Mas também tem um outro lado que está indo para um caminho que parece também não tão saudável, que é de acordar todos os dias, 4 horas da manhã, sair correr, volta para casa, faz dieta, coloca no peso quanto de comida come, depois sai, vai fazer musculação, volta. Por que eu tô falando isso? Porque o TikTok, que é a nossa grande fonte de pesquisas, mostra cada vez mais, né, essa galera fazendo isso mesmo, influenciadores que antes a gente via que eram musas fitness, hoje em dia já não são mais, são adolescentes, são pessoas normais, que vão pra escola, que você tem contato, que você pode encontrar numa festa. Então, eu queria entender, essa galerinha, será que tá envelhecendo precocemente? Talvez a conta não chegue em algum momento? Ai, tô com vontade agora de beijar na boca e sair, fazer isso, fazer aquilo, mas já tem filho, já tá casado. Será que isso pode acontecer? A conta da juventude rebelde, mais rebelde, não chegar depois? Nesse caso aí, né, dessa vida fitness um pouquinho assim, forçada, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para você dizer que isso não é uma coisa saudável, porque pode ser uma coisa ali que o adolescente está fazendo para acompanhar uma modinha do TikTok, para acompanhar a modinha daquele grupo de adolescentes com quem ele convive, ou pode ser um transtorno alimentar instalado. Pode ser um transtorno alimentar de anorexia, de bulimia. Tem um outro transtorno que a gente chama de vigorexia, que é o adolescente ficar muito focado em ter músculos, né, em perder percentual de gordura, ele quer ter um corpo perfeito. Tem transtornos da imagem corporal também. Então, a gente teria que investigar um pouco melhor, porque eu acho assim um pouco precipitado dizer que é só uma modinha do TikTok, porque a gente tem tantas modinhas no TikTok, por que eu vou escolher uma dessa que me faz acordar às 4 da manhã e ter uma restrição calórica ali e viver em função de cuidar do meu corpo? Eu acho que tem que olhar o que está por trás, porque pode ser um transtorno psicológico que está, inclusive, das pessoas que são as influenciadoras. Será que não tem um transtorno por trás? Será que a família sabe o que ela está fazendo no TikTok? E isso é bem perigoso, porque é uma geração que é nativa digital, ou seja, cresceu cheia de informação, assim, cheia de rede social e com muito influenciador, que não tem nenhum tipo de filtro. A gente vai seguindo e eles vão aparecendo. E a gente vai se influenciando, às vezes, nem pensando sobre aquilo que está acontecendo, né? Como que isso afeta a autoestima desses adolescentes? De 2010 para cá, teve uma grande mudança no tipo de transtornos psicológicos que afetavam os adolescentes. De 2010 até 2015, a gente percebeu, assim, porque existem muitos estudos científicos nessa área, de observar o comportamento dos adolescentes mesmo relacionado à saúde mental. E foi observado o seguinte, né, que de 2010 para cá, teve um grande aumento nas taxas de automutilação. Nossa, que horror. Que é o adolescente se cortar. Sim. Dos transtornos de ansiedade e depressão. Teve um aumento, assim, explosivo. Existem teorias que colocam que esse aumento explosivo, exponencial, assim, que era de 30%, passou para 180%, uma coisa, assim, absurdamente grande, tem a ver exatamente com o advento do smartphone. Quando foi lançado o smartphone, que é um celular que não só fala, mas é um celular que você baixa vários aplicativos, que você conversa com várias pessoas, que você deixa de ter influência não só mais da sua família, dos seus colegas da escola, do seu grupo religioso, você passa a ter a influência do mundo inteiro, né? Você tem o universo inteiro aqui no celular. Então, de 2010 para cá, eles observaram pelos estudos que passou a aumentar demais os transtornos psicológicos dos adolescentes. E eliminando outros fatores, será que foram as crises econômicas mundiais que fizeram desenvolver tanto transtorno nos adolescentes? Aí eles falaram, não, mas nem todos os países tiveram crises econômicas e o nível de adoecimento dos adolescentes continuava alto. Será que foram as mudanças climáticas? Não, também não foi, porque outros países também tiveram mudanças climáticas e já teve mudança climática no século passado que não desencadeou em aumento dos transtornos. Então, eles foram eliminando as hipóteses e chegaram à conclusão de que foram as redes sociais. Porque, ainda mais quando foi lançado o primeiro iPhone, né, acho que foi em 2012, o iPhone 7, que tinha câmera frontal, que foi onde começaram a fazer selfies. E as meninas começaram a viver muito de postar selfies no Instagram.
E tinha que ser aquela foto perfeita, maravilhosa, e elas começavam a olhar e ver que outras pessoas postaram fotos assim impecáveis, e isso acaba tendo um impacto na autoestima do adolescente, que você perguntou, né, como é que fica a autoestima. E os meninos se enfiaram muito, não na rede social de postar foto, de querer aprovação, de querer a validação de outros meninos, mas não, os meninos se aprofundaram mais nos jogos online e na pornografia. Então foram esses dois prejuízos principais. As meninas com o aumento das questões de autoestima por causa das redes sociais, de ter que ser perfeita, né? Tem até uns termos em inglês para isso, de ter que estar sempre impecável, de postar uma foto melhor do que a amiga postou, e isso aumenta muito o nível de ansiedade delas. É como se elas ficassem 24 horas com o celular na mão, online. E os meninos foram mais para esse lado dos jogos online. Hoje em dia é que mais tem um menino que vira à noite jogando, que vira a madrugada toda. E nessa idade é a hora quando o cérebro mais precisa do sono, porque o cérebro ele precisa do sono regulado para ele funcionar bem, para absorver o aprendizado, para tomar boas decisões, para analisar as coisas. E quando você tem essa privação de sono todinha no adolescente, acaba atrapalhando o aprendizado deles, atrapalha o crescimento, né, da altura, estatura, quanto é que eles vão ficar. Então, assim, e nessa fase, dos 9 aos 15 anos, é quando o adolescente está mais influenciável, ele está mais vulnerável. E é justamente a idade que eles estão ganhando o smartphone, estão ganhando o celular. E eles estão ganhando cada vez mais cedo. Às vezes a gente já vê um bebê com o celular na mão. Os pais vão para o restaurante, dão um tablet na mão da criança para eles terem sossego. Ou seja, cada dia que passa, as crianças estão deixando de brincar mais ainda. Antigamente, eu não sei vocês, quantos anos vocês têm, eu tenho 49, mas eu era criada solta, não tinha hora para chegar em casa, só não podia chegar depois que escurecesse, não era assim? Né? Pelo menos eu morava no interior, era mais tranquilo. Então, não tinha aquela vigilância dos meus pais ali em cima para saber o que a gente estava fazendo. Nós éramos 3 meninas, a gente era criado solto, na fazenda, brincava pelos matos, pegava cavalo, ia para onde a gente quisesse, ia para casa do amigo brincar, voltava, jogava queimada na rua, a gente brincava. Era uma brincadeira física, era uma brincadeira olho no olho. E isso ajudava a gente a desenvolver habilidades sociais para a vida. A gente aprendia a lidar com conflitos, a gente disputava a bola, a gente disputava a vez no jogo, a gente achava injusto a queimada lá do jogo e a gente tentava negociar e resolver. E tudo isso ia preparando a gente para lidar com as coisas da vida adulta. A partir do momento que a gente está com um adolescente, uma criança, presa numa tela, a criança presa dentro de casa, com os pais não deixam ir na casa do amiguinho, os pais não deixam descer para brincar embaixo do prédio, não deixam brincar na rua, não pode ficar na escola até mais tarde. Hoje em dia tá desse jeito, sabe, Thalita? Os pais, uma marcação cerrada para não deixar a criança viver o mundo lá fora, mas a criança tá solta na internet. Os pais não estão vendo o que o adolescente está fazendo lá quando ele está na tela. E é um mundo muito maior dentro do celular do que o de lá fora. Claro, os seus riscos e tal, mas assim, realmente... Por que você acha, Ju, que teve essa diferença do caminho que os homens foram para o caminho que as mulheres tomaram, com os prejuízos da supervalorização da informação e das redes sociais? Porque eu acho que são interesses diferentes mesmo, né? Porque acho que questões assim, de gênero, questões da cultura, do meio social, da valorização da beleza, da performance física, da vaidade, da estética, né? Por isso, talvez as meninas vão mais por esse lado. E também não tá errado, não, porque naturalmente a menina é mais vaidosa. Os meninos não, são mais largados, eles querem emoção, eles querem adrenalina, eles querem sentir que eles estão ali passando tempo com outros meninos que têm os mesmos interesses, vamos dizer assim. Eu tenho um exemplo lá dentro da minha casa, né? Quando teve a pandemia, meu filho estava com 14 anos. E eles ficaram 1 ano e pouco dentro de casa, né? Foi aquela confusão toda que a gente vivenciou. E, às vezes, eu acordava de madrugada e escutava meu filho conversando. E eu comecei a observar o que era, e eu descobri que ele tinha feito os amigos dentro do videogame, do PlayStation lá. E eu comecei a perguntar, filho, quem que são esses meninos que você está conversando, né? Ele falou, mãe, um menino desse mora lá no interior de São Paulo, o outro mora lá em Belém, o outro é adulto. Ai, meu Deus, entrei em pânico, né? Eu falei, você está conversando com um adulto? Ele falou, mãe, mas ele tem 30 e poucos anos, ele é funcionário do banco, ele gosta de jogar para relaxar. Não precisa se preocupar, ele não é um pedófilo. Inclusive, ele fica me explicando como é que faz para passar em concurso, com que idade que ele começou a estudar. Que alívio, né? Mas os outros meninos, os adolescentes, eu
perguntei para eles, oi gente, tudo bem? Eu entrei no jogo para conferir se eram adolescentes mesmo, comecei a conversar com eles começaram a me seguir no Instagram, a gente conversa de vez em quando, e a gente está programando para o ano que vem viajar para conhecer esses meninos, porque desde a pandemia até hoje, eles nunca perderam o vínculo. Eles conversam toda semana, eles jogam juntos toda semana, viram a noite juntos, né? De vez em quando eu deixo, porque assim, são vínculos que aquele ano da pandemia foi tão perdido, mas tão perdido do ponto de vista emocional, do ponto de vista social para esses adolescentes, que acho que a gente precisa relaxar um pouco em relação a essa questão do adolescente ter amigos que são só no jogo, porque muitos têm dificuldade de fazer amigos na vida real. E esse é um tipo de socialização que é válido também. É válido. O problema é que se for só esse, né? Se for só esse, aí a gente tem um problema ali de ansiedade social. Porque alguns adolescentes, tanto meninos quanto meninas, eles têm um tipo de ansiedade que é relacionada à exposição social. É aquele menino que não consegue fazer uma pergunta em sala de aula, que se o professor olhar para ele na sala e fazer uma pergunta, ele vai ficar com a mão gelada, vai ficar suando, o coração vai disparar. Ele não consegue ir lá na frente apresentar um trabalho. Na hora de receber a prova, ele passa mal de tanta ansiedade. Então, eles não conseguem fazer amizades. E, às vezes, o videogame é o único lugar onde eles têm essa oportunidade de conviver com meninos da idade. Você tem visto aumento desse tipo de caso na sua clínica? Praticamente todos jogam, pelo menos os meninos. Entre as meninas é mais raro, né? As meninas também jogam, mas é mais comum os meninos. Não, mas essa ansiedade que eu tô querendo perguntar. Não, esse que eu tô falando é no nível de transtorno. Né? Transtorno precisa de avaliação de um profissional, precisa de um diagnóstico e um tratamento. Esses são os casos graves. É diferente de quando o menino só é tímido, porque timidez não é doença, né? As pessoas podem ser tímidas e isso não ser considerado um problema. É aquele menino ali que chega numa festinha, que ele vê que tá todo mundo integrado nos grupinhos, ele não consegue chegar, mas aos pouquinhos ele vai se soltando. Isso é ser tímido. Introvertido é aquele menino que ele vê todo mundo brincando, interagindo, e ele tá lá no mundinho dele e tá feliz. Aquela menina que leva um livro pra escola e fica lendo nos intervalos e ela não se importa com a socialização, para ela tá ótimo aquilo. É capaz de passar um final de semana inteiro em casa lendo um livro, fazendo as coisas dela, assistindo as séries, tá muito feliz. Isso é o introvertido, que a personalidade dele é mais contida, mais reservada. Ele não precisa de muita gente em volta para ele ficar bem. A ansiedade social é um nível mais alto, é um nível em que a pessoa já tem um transtorno, é o que a pessoa já tem prejuízo clínico significativo na vida dela. É aquela que perde nota porque falta no dia de apresentar o trabalho para não ter que se expor, deixa de participar dos trabalhos de grupo, prefere fazer o trabalho sozinho, perde nota, não tira dúvida com o professor, né? Fica com dúvida, chega na hora da prova e erra. Enfim, quando tem esse grau de prejuízo, é os que precisam de tratamento. Entendi. Aí é outro caso, né? Bem diferente. É. E falando sobre os meninos especificamente agora, a gente tá vivendo uma época em que a gente olha para os homens de um jeito diferente que se olhava antes. Hoje em dia existem mais críticas ao comportamento machista. E a gente vê que tem muitos homens que entraram em colapso, tipo o Fiuk, me desculpe por ser homem, né? E entra naquela situação que eles não... Parece que tem uma crise identitária mesmo, né? Como esses meninos adolescentes estão vindo com essas questões políticas em mente? Isso afeta eles de alguma forma ou você não tem percebido isso? Eu acho que os homens sempre tiveram os conflitos deles. Só que eles foram criados num sistema que homem não podia ter sentimentos. Homem não podia expressar tristeza, não podia expressar dor, porque homem não chora, né? Aquele velho ditado lá que a gente cresceu escutando isso. É como se os homens tivessem que engolir o choro sempre. E hoje em dia, talvez a gente tenha construído um ambiente mais acolhedor, que eles sabem que eles podem se expressar. Eles podem dizer que estão tristes, que eles podem ficar chateados pelo fim de um relacionamento, por alguma frustração que tiveram na vida. Eu vejo isso pelo aumento do número de homens que me procuram para terapia no consultório. Porque eu também trabalho com terapia sexual. Eu trato disfunção sexual masculina. Os médicos me mandam os pacientes. São urologistas, né? Às vezes são cardiologistas que mandam. Então, assim, os homens chegam lá quase que com vergonha de estar ali, constrangidos por ter alguma parte da vida deles que não está funcionando direito e eles precisarem de pedir ajuda para outra pessoa. E eles chegam lá e falam assim, que bom que você é mulher, porque se fosse outro homem, eu acho que eu não conseguiria falar. Seria pior. Porque ele ia se sentir comparado, ele ia sentir que ele é inferior. Então, assim, que bom que os homens estão aprendendo a procurar ajuda também, né?
Sim. Porque nós que somos mulheres, a gente já é naturalmente mais sensível, mais chorona, a gente já não tem vergonha de desabafar com uma amiga. Agora, para os homens, eu acho que isso sempre foi uma coisa interditada. E de um tempo para cá, que bom que tá mudando. Mas nas redes sociais a gente vê, né, o movimento Red Pill, né, que parece que Sim. eles têm um ódio profundo das mulheres, parece que querem eliminar todas as mulheres da face da terra, ou só querem aquelas que se adequam ao padrão que eles determinaram como certo, né? Deve ter sido por isso que o Fiuk pediu desculpas por ser homem. Entra numa loucura mesmo, que eles não sabem muito por que caminho ir, né? É. E, Ju, mudando um pouquinho de assunto, eu queria entender, eu tenho muitas dúvidas do porquê o adolescente se isola. Por que pra ele é tão importante o quarto e aquele universo que tem ali? Sendo que, ao mesmo tempo, também é muito importante a socialização, né? Uhum. Então, por que existe esse conflito, assim? Primeiro que é um espaço privado dele, é o território dele, é aquele lugar onde ele se sente seguro, onde ele se sente protegido, é aquele lugar que ele acha que não pertence ao resto da casa. Tanto que, às vezes, as famílias têm muito conflito porque o quarto do adolescente é muito bagunçado, muito sujo. Não de todos, né? Não estou generalizando, claro. Mas é como se aquele espaço ali fosse uma área protegida. É como se ali dentro tudo fosse permitido. E a família diz, mas esse quarto está na minha casa, eu não quero bagunça na minha casa. Aí o adolescente fala, mas é o meu quarto. Aí fica aquela disputa, né, de quem é que manda naquele espaço ali chamado quarto. Essa questão do isolamento não é só pelo quarto, não é só por ali eu poder fazer minha bagunça, por ali eu poder ficar lendo sossegado, ficar jogando, enfim. Mas é porque, às vezes, esse isolamento social, ele é sinal de que outras coisas podem estar precisando de um olhar mais atento. Esse adolescente pode estar deprimido, porque o adolescente também fica deprimido. Aliás, até a criança pode ficar deprimida. E se está isolado demais, deixou de fazer as coisas que tinha prazer de fazer, deixou de querer ir para o cinema com os amigos, deixou de querer descer para jogar bola, deixou de querer... Estava sempre trazendo algum amigo aqui em casa para jogar juntos. Parou de fazer isso, está muito isolado no quarto, a gente tem que ficar atento, porque pode ser um quadro depressivo instalando ali. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, melhor. Por isso que eu falo, Thalita, a melhor coisa que existe é você conhecer o seu filho. Quando você conhece o seu filho, quando você entende a personalidade dele, você sabe observar as mudanças, você fica muito atenta. Você bate o olho ali, ó, o meu filho mesmo, quando ele tá mentindo, eu bato o olho nele, eu sei que ele tá mentindo. Apesar dele dizer pra mim que já me enganou várias vezes. Ele falou isso pra mim outro dia, eu falei, você pensa que me enganou, né? Não enganou nada. Mas assim, se a gente conhece o nosso filho a fundo, você sabe quando tem alguma coisa errada. Ele pode estar sofrendo bullying na escola e não falou pra ninguém. Porque o bullying é assim, se ele contar pros pais que tá sofrendo bullying, os pais vão procurar a escola vai procurar os pais do menino, o menino vai ficar sabendo e vem em cima daquele que estava sofrendo. Então, contar, às vezes, é até pior, porque piora a situação de agressão na escola. Então, tá muito isolado no quarto, sempre tem ali por trás várias explicações possíveis. E fora que, assim, a mais simples de todas é a questão da privacidade. Eu sempre falo para as mães dos adolescentes, falo no meu Instagram, gente, não abra a porta do quarto do seu filho sem bater, ou da sua filha, porque você precisa ensinar o respeito para ele, você precisa ensinar o que é privacidade. E é bater e esperar ele responder, pode entrar. Porque a minha mãe batia e já abria a porta assim, escancarada. Pois é, e às vezes quando os pais fazem isso, eles correm o risco de ver o que não querem. Depois eles vão punir o adolescente, vão criticar, vão dizer que aquilo é errado, é pecado, é sujo, é feio, etc. Que pode contribuir até para criar uma disfunção sexual no menino mais tarde, ou na menina, né? A gente tá falando da masturbação, Sim. Então. Como é que é esse momento? Porque é uma descoberta natural de todo ser humano, né? Até a criança ela se manipula, só que sem aquela intenção erótica. A criança, ela mexe porque é uma sensação corporal prazerosa, mas a criança não tem a ideia de que aquilo é sexo, a criança não sabe. Quando vai chegando na puberdade, aí começa a despertar, porque sempre tem algum coleguinha que mostrou alguma coisa. É uma fase de ebulição hormonal. O corpo do adolescente está se transformando, ele está entrando na puberdade. Os hormônios dele estão deixando de ser de criança para começar a ser de um adolescente, preparando o corpo da menina para a menstruação, preparando o menino para ter a primeira ejaculação. Então, é uma fase que isso é normal. O impulso fica muito forte. E quando os adolescentes têm esse momento de intimidade com eles mesmos, se eles forem surpreendidos nesse momento e punidos e xingados e criticados, isso aí pode causar um trauma na cabeça do menino, sabe? Então, assim, o ideal é os pais respeitarem o espaço.
E se flagrar, né, tem que conversar. Falar, olha, só você que pode fazer isso com você mesmo, não pode deixar outras pessoas te tocarem. Aquele mesmo trabalho que a gente faz com a criança, tem que fazer com o pré-adolescente também. Não pode deixar ninguém ver você fazendo isso, tem que fazer com as mãos limpas, não pode estar sujo, senão pode infeccionar, machucar. Você tem que fazer isso com privacidade, você não pode fazer isso na frente de qualquer pessoa. E, assim, é difícil a gente descobrir isso, mas se a gente descobrir que o adolescente está fazendo aquilo com muita frequência, a gente tem que tentar entender se ele não está fazendo também para lidar com emoções desconfortáveis. Porque às vezes ele está usando a masturbação excessiva para lidar com a frustração na escola, para lidar com conflitos que estão acontecendo dentro de casa, para lidar com baixa autoestima. Tudo é uma questão da gente conhecer o nosso filho e entender as mudanças de comportamento que ele tiver, em qualquer área. Na área emocional, na área cognitiva e na questão do desenvolvimento sexual. E você até comentou antes, em uma outra resposta, que o aumento da pornografia também foi uma característica muito percebida nos últimos tempos, Sim. né? Esse aumento da pornografia, como que esse jovem pode substituir isso, sendo que ele tem acesso ali à tela o tempo todo e tá se descobrindo, tá numa explosão hormonal? É muito difícil também a gente privar ele da pornografia. Como é que isso pode ser feito de uma maneira mais saudável? Assim, 98% dos meninos olham. Acho que entre as meninas é mais raro. Mas os meninos todos olham. Eu já tentei um post lá no meu Instagram sobre isso. É o seguinte, a gente tem obrigação, como pai e mãe, de sentar com eles. Se você desconfiar que eles estão usando, ou se você flagrar, a obrigação de sentar com eles e falar assim, ó, vem cá que eu vou te explicar o que é pornografia. Você sabe o que é? Ah, mãe, é isso aqui que eu vi. Não, mas vamos entender o que está aí por trás. Primeira coisa, essas cenas são construídas em muitos dias, né? Nenhuma relação sexual é igual a essa que você está vendo aí no filme. Porque aí, ó, todos os homens têm um pênis gigante, lindo. Todas as mulheres têm um corpo perfeito. Ninguém sente dor. A ereção não cai, né? Todo mundo tem prazer, todo mundo está se divertindo muito ali. E aquilo tudo acontece naturalmente. E a gente sabe que não é assim. Na verdade, aquilo ali é feito às vezes com um estimulante sexual, que é esses comprimidos que alguns homens tomam. Eles são feitos em vários dias, depois o vídeo é editado, porque nenhum homem vai durar aquele tempo todinho ali do vídeo. E a mulher também talvez não vai aguentar aquilo ali. Muitos desses filmes são feitos com pessoas que são traficadas sexualmente. Tem tráfico sexual por trás dos filmes pornográficos. Não de todos, claro, né? Tem produtoras que são mais sérias. Mas tem muita questão de tráfico sexual. Tem muitas questões ali de escravidão, trabalho escravo. E principalmente filmes ali com adolescente, né? E a gente tem que ficar atento e explicar para o adolescente, olha, pornografia é isso. Pornografia tem uma indústria por trás que faz parecer para quem está assistindo que aquilo ali é tudo muito natural. Porque se existir só a pornografia de um sexo convencional ali, homem e mulher, ok, né? Porque está mostrando a realidade. Mas eles vão subindo e vão escalando para níveis cada vez mais absurdos. Tanto que você olhar o site de pornografia, tem quase que um cardápio. Você pode escolher tudo que você quiser ali. Tem uma mulher com 2 homens com uma mulher com 10 homens, um homem com um animal, enfim. Sim. Tem de tudo. Sim. Se você não explica para o adolescente que a vida real não é aquilo ali, ele vai crescer achando que é natural. E outra coisa, quando o adolescente está muito viciado, não só adolescente, mas jovens também e homens adultos, quando ele está muito envolvido com a pornografia, o que acontece? Ele acaba deixando de procurar parcerias reais. Ele acaba deixando de se envolver em comportamentos sexuais verdadeiros, porque ele se satisfaz na pornografia e não procura relações de verdade. Quanto menos ele procura relações de verdade, mais inábil socialmente ele fica para isso. E menos ele desenvolve a habilidade. Tanto que o excesso de pornografia ele pode causar disfunção erétil nos homens e ejaculação precoce, ou atraso na ejaculação, porque eles na relação sexual normal, o homem não tem como controlar a pressão, o tempo, não tem como controlar ali os movimentos da outra pessoa, entende? Sim. Na masturbação, não, ele tem controle absoluto. Então, ele acostuma com aquele padrão ali. Quando ele vai ficar com uma mulher de verdade, ou com outro homem, dependendo da orientação dele, ele não consegue, porque o cérebro dele já condicionou aquele estímulo ali de um jeito tão intenso, que o sexo convencional fica sem graça. Então, você tem que explicar isso para o adolescente. Aí, arregala os olhos, é isso, é isso. Mas quase ninguém deve falar sobre isso, muito pelo contrário, deve reprimir ali a situação, ficar uma conversa super constrangedora, e imagino ainda mais com as meninas, porque
o pai, às vezes, tem essa cultura de passar um pouco de educação sexual para o filho, de um jeito errado também, mas conversa sobre isso. Com as meninas, existe um puritanismo velado ainda, né? Que é não falar sobre nada. Então, ela tem que descobrir tudo sozinha e ainda vai descobrir, geralmente, com um cara que viciado em pornografia. Então, a gente está criando também é possível. Estou generalizando total aqui, mas é possível, ainda mais pensando que aumentou, explodiu o número de casos de adolescentes que consomem pornografia. Então, a gente tem que pensar também que vai ter uma geração educada pela pornografia. Mas eu acho que todos nós fomos educados pela pornografia. Porque antigamente não existia vídeo. Sim. Mas tinha revistas, né? Tinha fita de vídeo, né? Que era uma coisa assim, comum. Existiam locadoras, acho que não era da sua época, não, né? Locadora de vídeo, que tinha uma parte lá que tinha uma cortina preta, que só adultos podiam entrar. Então eu acho que sempre esteve presente. Só que hoje em dia tá muito fácil. Se uma criança de 8 anos quiser achar alguma coisa na internet, ele acha sem filtro nenhum. Porque entra no site lá, não tem a pergunta, quantos anos você tem? Seus pais autorizaram? Não tem nada disso, é tudo livre. Eu tenho pacientes no consultório homens adultos, né, que começaram a assistir com 8 anos de idade. Nossa, muito cedo. 8 anos. Aí o que acontece? Quando chega nos 15, né, agora eu vou ter minha primeira relação de verdade. Aí o que acontece? Vai lá e compra um Viagra para tomar e garantir que vai dar tudo certo. Por quê? Porque foi educado na pornografia desde os 8 anos de idade. De que tudo era perfeito, tudo era lindo, maravilhoso, dava tudo certo. Então, assim, é um buraco sem fundo. Igual você falou, né? É muito difícil para algumas famílias conversarem sobre esse assunto. Às vezes as mães não conversam nem sobre menstruação. Umas 3 ou 4 vezes, assim, na vida, eu já tive que ensinar adolescente de 12, 13 anos a colocar um absorvente. Nossa! Porque a mãe nunca falou. Aí eu perguntei assim, mas você não teve uma aula lá na escola de biologia que falava dos sistemas do corpo? Não teve aula de sistema reprodutor? Ah, teve, né, Ju? Mas assim, aquela risaiada na sala, ninguém presta atenção, todo mundo fazendo piadinha. E é verdade. E como eu sou muito desatenta, eu nem presto atenção. Aí eu falo, pois é, mas o que você lembra, né, de ter aprendido nessa aulinha? Ah, não, falou só de gravidez e mostrou umas fotos lá de umas doenças horrorosas. Ninguém falou nada de menstruação, ninguém me falou como é que colocava um absorvente. Aí, às vezes, é uma dessas meninas que tem ansiedade social, que é muito tímida, que não consegue desenrolar uma conversa com outra menina, aí ela não tem nenhuma amiga para perguntar, entendeu? Complicado. Aí chega no ponto de estar com 12 anos, às vezes não menstruou ainda, e com medo de acontecer, porque viu acontecer com a colega da sala de aula, e ela não sabe o que fazer. Loucura. Ju, você comentou agora que tem mãe que nem conta pra filha como colocar um absorvente. A relação das meninas com as mães nessa fase da adolescência, ela é mais conturbada? Porque a minha mãe fala que dos 14 aos 16 anos eu virei um demônio na terra. Ela falou que eu tava insuportável. E o meu pai não tem essa mesma sensação de mim. Ele fala que eu era chatinha, era adolescente, tinha as minhas questões, mas com a minha mãe o pau comeu. Eu queria entender se existe realmente essa relação ou foi algo específico da minha casa. Pois é, né? Depende da casa, depende da mãe, depende do pai, depende do adolescente. Sim. Porque vai que o seu pai falou que pra ele foi tudo muito tranquilo, mas porque ele trabalhava o dia todo, chegava em casa, você já tinha feito o dever, você já tinha tomado banho, já tinha jantado, sua mãe já tinha arrancado os cabelos, já tinha estressado, já tinha mandado você fazer as coisas 1000 vezes. Aí quando seu pai chegava, estava tudo resolvido, né? O que aconteceu mais era a minha luta pela liberdade, assim. Eu não aceitava não poder ir numa festa, eu não aceitava não poder ir num shopping com as minhas amigas, e tudo era as minhas amigas, e tudo eu queria sair com elas. E aí a minha mãe tentou colocar mais limites nisso, sabe? Então a minha treta foi com ela nesse sentido, mas acho que não necessariamente por ser mãe, né? Talvez em outras casas... Talvez por sua mãe te conhecer, né? Por ela saber que você era um pouquinho encrenqueira, assim, né? Talvez justamente por sua mãe te conhecer muito, que ela se preocupava mais. E sempre aquele ali do casal que tenta colocar limite, que tenta colocar regra, horário, sempre vai ser o chato. Sempre, às vezes, tem um chato e um bonzinho. Sim. Então, por isso que, na maioria das vezes, a chata é a mãe. Porque passa mais tempo com os filhos. É porque é o que busca na escola, que leva, é que vai na reunião da escola, que olha as questões ali de tarefa, de dever. É mais raro ver um pai que faz isso. Então, talvez a treta seja maior com a mãe, porque a mãe está mais presente. Não que o pai não seja bom,
Mas é porque acaba que a família ali divide tarefas, né? Às vezes o pai é o provedor, trabalha, põe dinheiro em casa. A mãe também trabalha, mas é ela que fica responsável pelo cuidado dos filhos. A mãe é multitarefas. É. Ju, a gente tá chegando ao final do episódio, mas eu queria te perguntar duas coisinhas. Você disse que o aumento dos distúrbios mentais, como ansiedade, depressão, crise do pânico, realmente tiveram um quadro muito significativo nesse período pós-pandemia. A gente entende que esse quadro realmente aumentou por ter mais diagnóstico, pelas pessoas estarem indo mais atrás de terapia, de psiquiatras, ou realmente aumentou? A gente teve 2 aumentos, né? Teve o aumento de 2010, que é aquilo que eu falei primeiro, que foi... Tem vários gráficos que mostram nos estudos científicos que foi um aumento que teve no mundo inteiro. De 2010 a 2015, assim, absurdamente. E no ano da pandemia também teve um aumento, só que a gente ainda não tem esses gráficos. Teve um aumento de quê? De ansiedade, de depressão, isolamento social. Os casos de TOC aumentaram muito. TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Depois que voltou da pandemia, a gente estava com o consultório assim, explodindo de paciente com essas dificuldades. Então teve sim um aumento, porque foi um choque que o mundo inteiro levou, né? Ninguém estava acostumado a ficar dentro de casa trancado, igual a gente ficou, não poder sair nem para tomar sol. Foi uma situação bem difícil, principalmente pelo medo de morrer. Não é só não poder sair de casa, é porque a gente tinha medo de sair e morrer. Então, esse medo, né, a distância dos amigos, porque como eu disse, que a adolescência é o período do bando, é o período que a gente gosta de fazer tudo em grupo. Quando a gente é um adolescente, sim, mais da média. Se você for um mais introvertido, mais que tem um problema de ansiedade social, você não vai se enquadrar nisso, porque você quer ficar quieto. Às vezes tem prejuízo, às vezes não. Mas assim, você imagina um adolescente que passou pela puberdade na pandemia trancado dentro de casa. Sem poder correr, sem poder brincar, gastar energia, sem poder ver os amigos todo dia, sem poder ter os relacionamentos que traziam crescimento, que traziam conflito, que traziam resoluções, que ajudavam o adolescente a se preparar para a vida adulta. Você imagina esse adolescente não poder ter nada disso. Ter que aprender online, ter que ter aquelas aulas horríveis que a gente passou. Isso porque a gente está falando do ponto de vista de um adolescente classe média. Você imagina os que não têm acesso à internet, que não tinham acesso ao computador, às vezes tinha um celular na família inteira. Você imagina, o tanto que o prejuízo foi muito maior para esses meninos. A gente ainda vai ver os estudos saindo sobre isso, né? Porque acho que ainda está muito recente para já ter estudos sobre essa época da pandemia. Mas o prejuízo foi devastador. E esse livro, ele trata sobre a era digital? Sobre o prejuízo da era sim, digital? Eu queria indicar esse livro que eu estou apaixonada por ele. Ganhei de presente. É um livro que conta a história de como que a tecnologia afeta a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ele conta a história, né, de como é que nós fomos criados numa infância do brincar e agora passamos por uma infância do celular. E essa infância do celular traz inúmeros prejuízos, principalmente na socialização, na resolução de conflitos, na preparação para as responsabilidades da vida adulta, da negociação, da autonomia, da responsabilidade de tudo. Porque é brincando que a gente aprendia as habilidades. As crianças de hoje não brincam tanto mais sem a supervisão de um adulto, porque aqui no livro diz o seguinte, né, que os pais supervisionam muito o mundo real das crianças hoje em dia, mas deixam as crianças soltas no mundo virtual. E que isso traz um prejuízo gigantesco para essa geração nova agora. Aí ele propõe algumas soluções, né, ter mais envolvimento das famílias, né, mais envolvimento das escolas, dos governos também, de fiscalizarem melhor as redes sociais. Por exemplo, ele aqui no livro propõe uma coisa que ele sabe que é utópica. Ele diz que nenhum adolescente de menos de 14 anos deveria ter um celular e nenhum com menos de 16 deveria ter redes sociais. Porque com 16 a sua personalidade já está meio que formada, não vai ser tão influenciado pelo TikTok. Porque você está tipo uma esponjinha, absorvendo tudo. Sim. E se as coisas que você está absorvendo nessa idade são as influências da rede social, que nem sempre são boas influências, você está muito vulnerável a desenvolver alguns aspectos da sua personalidade que não vão ser tão bacanas. Ou a desenvolver até mesmo um adoecimento, igual você deu o exemplo dos meninos acordando 4 horas da manhã, fazendo dieta restritiva. É uma influência do bem? Depende, né? Às vezes aquele menino ele já tem uma tendência para um transtorno de ansiedade, já tem alguma questão do comportamento alimentar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa fase eles são esponjas, absorvem tudo, estão formando a personalidade, formando a identidade. E se o que eles estão absorvendo é o que vem da rede social, o risco é muito alto.
que as famílias vão perdendo lugar. As famílias vão perdendo aquele poder de ser a influência para o adolescente. Posso dar uma olhada no livro? A geração ansiosa. Ai, que triste, né? Sabe que eu tava pensando sobre isso esses dias? Eu tava pensando que, assim, um dia eu pensei, gente, mas ansiedade, será que não é todo mundo que tem? De tão ansiosa que eu sou, eu penso, mas será que não é todo mundo muito ansioso? Porque todo mundo que eu converso e que tá à minha volta é meio doido assim também, sabe? E aí eu vejo que não, quando eu me comparo com meu namorado, às vezes eu falo, nossa, tem uma fofoca pra te contar. E ele fala, beleza, mas não posso te contar agora. Ele, não, ok. Tranquilo. Tranquilo o quê, meu filho? Aí você tem que saber disso saber. agora. Exatamente. E não tem ansiedade. Ele até esquece que eu comentei alguma coisa, entendeu? Então, assim, é maluco isso. A gente realmente é a geração ansiosa. Então, mas deixa eu te dar um exemplo pra você entender isso. Ó, todo mundo tem açúcar correndo no sangue, certo? Certo. Quem tem açúcar demais é o quê? Diabético? Sim. Diabetes? Todo mundo tem a pressão do sangue. Sim. Mas quem tem pressão demais é o quê? Hipertenso. Hipertenso, né? Então, a ansiedade é uma coisa natural. A ansiedade, ela mantém as pessoas em movimento. Ela mantém a vida. Porque a ansiedade, ela é necessária para a gente ser produtivo, para a gente levantar da cama todo dia de manhã, para a gente ir cuidar das nossas atividades. Ela é necessária para nossa sobrevivência. Ela nos alerta sobre os próximos passos. O medo, ele é necessário para nossa vida. Porque o medo, se a gente não tiver medo, a gente atravessa uma avenida sem olhar para os lados, vai, eu não tenho medo de nada, né? Vou andar de noite à rua, no centro de Brasília aqui, vou andar com um celular caro, vou andar cheio de joias, porque eu não tenho medo, não vai me acontecer nada. Você não vai durar. Porque o medo, ele protege você dos perigos. Agora, quando a pessoa tem essa ansiedade, assim, exacerbada, porque o que você falou que você tem não é ansiedade no sentido de transtorno. Não. Você tem uma emoçãozinha de ansiedade. É uma expectativa, é uma apreensão, é uma excitação. Você tá excitada, você tá, assim, naquela expectativa, entendeu? A minha tia, que eu amo muito, que eu não vejo há 5 anos, vai chegar amanhã. Nossa, eu não vou nem dormir essa noite, porque eu tô ansiosa. Ansiosa na expectativa de uma coisa boa. Mas quando a gente fala de ansiedade, no sentido de transtorno, é outra coisa. É quando a pessoa não consegue relaxar. A pessoa, ela fica com os pensamentos o tempo todo preocupada com alguma coisa. Ela, dependendo da situação, ela pode ter sintomas fisiológicos dessa ansiedade, que é o quê? Coração disparado, dificuldade para respirar, mão suada, tensão muscular aqui. Tem gente que tem diarreia antes de uma prova, por exemplo. Tem gente que tem dor no corpo, tem formigamento, enfim. A ansiedade, quando ela é um transtorno, ela é muito perturbadora para a pessoa. E é disso que a gente está falando aqui no livro. Não, esse livro não fala da ansiedade em termos clínicos. Ele só cita as pesquisas que são feitas lá nos Estados Unidos, porque o livro está sempre se referindo aos Estados Unidos. Porque de 3 em 3 anos, se não me engano, eles passam um questionário de saúde mental nas escolas, levantam uma amostra gigantesca e fazem perguntas tipo, eu me sinto feliz na escola, eu sinto que eu tenho amigos, eu penso em morrer, né? Eu estou satisfeito com a família que eu tenho. Esse tipo de perguntas. E a cada 3 anos eles vão tabulando os dados e apresentam esses dados em forma de artigo científico. Então aí ele não fica esmiuçando o transtorno de ansiedade. Ele fala de forma geral e mais focado na questão da influência das redes sociais nesse fenômeno, do aumento do nível dos números de internação por automutilação no pronto-socorro, tentativa de suicídio, uso de antidepressivos, né? Então ele tem indicadores bem objetivos para dizer que teve um aumento explosivo dos transtornos psicológicos em adolescentes. Que interessante. Obrigada, Ju. Obrigada pela indicação, obrigada pela conversa. Eu adorei ouvir você, é muito interessante. Se você gostou desse episódio, compartilha, salva, manda para quem também vai gostar, para quem é adolescente, para quem tem filho adolescente. E segue a gente aqui, não deixa de deixar a sua avaliação também. Um beijo e até o próximo episódio.